Assistindo a esse breve filme, você terá a prova que ninguém pode ir para o céu. Para provar isso, basta ler o que Jesus diz na Bíblia. Na Bíblia, o Senhor Jesus nos dá instruções claras sobre como obter a vida eterna. Ele nos dá 8 passos que devemos seguir para chegar ao paraíso. Vamos dar uma olhada neles um por um. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus indica o primeiro passo. E eis que se levantou certo doutor da lei, e, para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como tu a lês? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. O passo 1 parece bem simples. Ame a Deus, ame o próximo e você terá a vida eterna. Ou seja, você irá para o céu. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, achamos o segundo passo. E perguntou-lhe um dos chefes: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Peraí, vender tudo? É o que Jesus diz, e Jesus é Deus, e Deus supostamente é perfeito. Então Jesus devia saber o que estava falando. Você precisa vender tudo. Casa, carro, cama, roupas, livros, você entendeu? Tudo. Então você irá para o céu. Não é um erro de tradução, Jesus não estava brincando. Você tem mesmo que vender tudo. É a palavra de Deus. Agora, se você é uma pessoa normal e inteligente, mora em qualquer país do Ocidente, deve ter percebido. Você vai perder um tempão em brechós classificados ou no Mercado Livre, pois você tem um punhado de coisas para vender. E se olhar com cuidado, vai notar mais outra coisa. Você precisa seguir Jesus, tornar-se um discípulo dele, e isso nos leva ao passo 3. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, Jesus diz: Se alguém vier a mim e não odiar a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Na maioria das versões da Bíblia em português aparece aborrecer em vez de odiar, mas na versão em inglês o verbo é hate, que significa odiar. Agora a coisa começou a complicar. Se você é uma pessoa normal e inteligente, você deve ter se dado conta do problema. Como você pode honrar seu pai e sua mãe e ao mesmo tempo odiar seu pai e sua mãe? Como você pode amar os outros e ao mesmo tempo odiar os outros? E aqui aparece de novo aquela coisa chata de vender tudo. Sim, tudo. Supõe-se que Jesus é Deus e que Deus é perfeito, então Jesus devia saber o que estava falando. Olhando o passo 4, vemos que a coisa fica ainda mais estranha. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É isso mesmo, você tem que comer a carne e beber o sangue de Jesus se quiser ir para o céu. Se não fosse parte da cultura cristã, isso soaria absolutamente grotesco. Mesmo que Jesus esteja falando em sentido figurado, parece mais coisa de algum culto satânico bizarro. Mas vamos adicionar esses itens à lista e passar ao passo 5. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus diz: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bom, seriam crianças vampiras e antropófagas, mas no passo 6, Jesus estranhamente muda de ideia. Na verdade, você não tem que se tornar uma criança, você tem que nascer de novo. Eis o que Jesus nos diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A primeira coisa que se nota aqui é que Jesus está enganado quanto ao vento. Nós sabemos de onde ele vem e para onde ele vai. A outra coisa é que o que Jesus diz não faz nenhum sentido. Então, no passo 7, ele muda de ideia de novo. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sabe o que significa? Há 613 leis no Antigo Testamento, e os fariseus seguiam essas leis à risca. Cerca de 100 dessas leis se referem a sacrifícios de animais e todo tipo de leis igualmente malucas. Nenhuma pessoa normal e inteligente seria justa como um fariseu, seria loucura. Mas vamos adicionar isso à nossa lista e chegar finalmente ao passo 8. O passo 8 é o famoso João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você é uma pessoa normal e inteligente, 3 coisas devem ter ficado óbvias. Primeiro, João 3,16 é apenas uma fatia de uma pizza de 8 pedaços. Entretanto, você deve ter ouvido esse versículo milhares de vezes, mas nunca ouviu falar dos outros 7 pedaços. Os outros 7 passos têm o mesmo peso na Bíblia, mas você nunca ouviu falar deles. E por quê? Porque quando você olha os outros 7 passos, eles não fazem absolutamente nenhum sentido. Vamos ver, você tem que amar todo mundo e odiar todo mundo. Você tem que ser como uma criança e ser como um fariseu adulto seguindo 613 leis ridículas. Você tem que comer carne humana e beber sangue. E não vamos esquecer da parte que fala em vender tudo. Jesus considera essa parte tão importante que a menciona 2 vezes. Mas vamos ser honestos, você quer vender tudo que tem? Ninguém quer. Essa lista é ridícula e isso nos leva à segunda coisa. Deve ter ficado óbvio que Jesus não fazia ideia do que estava falando. Ele inventou tudo. Se Jesus fosse perfeito, então toda vez que fosse perguntado sobre a vida eterna, ele daria a mesma resposta. Qualquer pessoa inteligente pode ver isso. Em vez disso, as instruções de Jesus se contradizem e são impossíveis de serem seguidas. Terceiro, chegou a hora de dizer a verdade. O paraíso é um conto de fadas. É um conto de fadas como João e o Pé de Feijão ou o Trenó do Papai Noel. O paraíso é totalmente imaginário. Se você é um adulto normal e inteligente, esse esquema deve ter deixado claro para você o quão imaginário é o paraíso. Esse vídeo foi traduzido a partir de um vídeo produzido pelos sites godisimaginary.com e whywantgodhealamputees.com.